Bom dia, paz, irmãos. Bom dia, Deus abençoe rica e poderosamente. Na mensagem de hoje, nosso bom dia com a palavra, quero ler aqui as palavras do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, já no verso 1, ele diz o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Vou repetir o que Paulo disse. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já no verso 2 ele diz o seguinte: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Quão poderosas são essas palavras, né? E quão grande é a convicção e a fé do apóstolo Paulo de que ele está fazendo o que é correto. Ele está tão certo, tão convicto de que a forma que ele vive é correta, agrada a Deus, que ele diz aos irmãos de Corinto que eles deveriam imitá-lo, como ele é imitador de Cristo. Que interessante isso, né? É muita convicção, é muita certeza de estar fazendo o que é certo. E a gente tem que dar mais atenção, sabe, irmãos, essa questão do exemplo, a importância do exemplo. Imagine um mundão de palavras dizendo uma coisa, afirmando outras coisas, dizendo o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve, o que seguir, o que não seguir. Mas se a prática, o exemplo é diferente. Imagine só, essa multidão de palavras terá muito pouco resultado, muito pouca eficiência, né? Se o que vivemos é diferente daquilo que dizemos. Não é verdade? E isso, muitas vezes, as pessoas falam sobre essas coisas, sobre ser exemplo, sobre ser alguém que pode ser imitado quando se fala de liderança, né? Das lideranças das igrejas ou dos pequenos grupos que seja. Mas não, irmãos, essa é uma prática que nós devemos adotar, a prática de observar se temos dado bom exemplo ou não em tudo na nossa vida, em tudo, em casa, como marido, como pai, como filho, como irmão, como esposa, no trabalho, no seu trabalho você é observado. Vacila para você ver se não vai ser a primeira coisa que você vai ouvir. Olha lá, depois diz que é crente. Olha lá, diz ele que é cristão. Olha como ele reagiu, olha o que ele falou, olha o que ele tem feito. Olha o jeitinho que ele deu. Olha ele chegando atrasado e fazendo de conta que não chegou atrasado. Olha ele dando um nó cego aqui, saindo mais cedo, sem a permissão de ninguém e tantas outras coisas. Exemplo, irmão. Exemplo. Nós precisamos ser exemplo, dignos de ser acompanhados, de sermos até mesmo imitados, porque nós somos imitadores de Cristo. Amém? É assim que devemos ser. Em casa, imagine um pai que fala de amor, que fala de Cristo como exemplo, mas que não dá bom exemplo dentro de casa, não é bom pai, não é bom marido, ensina o seu filho a não ser bom marido. Exemplos. Imagine que muitas vezes as pessoas estão nos observando, elas estão sendo guiadas pela forma que procedemos, como sombra elas nos acompanham, principalmente no que diz respeito a filhos, mas é também importante lembrar disso no trabalho. É importante se lembrar disso na sua escola, na sua faculdade que seja. Nós estamos sendo observados. Se você quer que alguém siga a Cristo, deseja ver pessoas seguindo a Cristo, lembre-se de que muitas vezes elas vão imitá-lo. Se você diz seguir a Cristo, mas faz outra coisa diferente, essa pessoa realmente vai verdadeiramente imitar a Cristo, buscar conhecer o Senhor, se esforçar para conhecer o Senhor. Lembre-se disso, para sermos uma boa sombra, digna de ser acompanhada, para se tornar uma boa sombra, caminhe na luz de Deus, para que as pessoas realmente desejem viver como você vive, para que elas se questionem como é que pode ele ser tão calmo diante de situações assim, como pode ele não perder o controle emocional, como pode ele continuar sorrindo mesmo diante do problema que ele está enfrentando. Que você seja um exemplo. A pergunta é: a sua vida hoje é apta para ser observada? O seu exemplo, o exemplo que você tem sido no dia a dia, guie os outros na direção correta? Paulo disse que a sua vida era digna de ser observada porque ele seguia Jesus, que é o nosso exemplo máximo. Imitadores de Cristo, cristãos. Cristo é o modelo. Nós seguimos a esse modelo?
As pessoas que nos enxergam, que nos veem, que nos conhecem, que nos observam, elas veem Cristo em nós? Corrija o que precisa ser corrigido, e você sabe muito bem o que precisa ser corrigido. Reconhecer isso é que é outra coisa, mas reconhecer é o primeiro passo. Quer pregar a palavra do Senhor? Quer pregar o Evangelho de Cristo? Seja um exemplo a ser seguido. Não seja apenas conhecedor, sabedor de um monte de palavras. Não seja apenas uma pessoa que acumula conhecimentos. Seja uma pessoa sábia, à luz de Cristo e aos olhos dos que os observam, para a glória do Senhor. A cada dia que passa, nós temos uma lição a ser aprendida. Que além de aprender, nós possamos ser também exemplo. Passar adiante o que temos aprendido, para a honra e para a glória do Senhor. Não seja uma farsa, não seja um hipócrita, seja de verdade da verdade, digno de ser imitado, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor agradecendo por esta oportunidade. Que possamos enxergar esse dia, Pai, como uma oportunidade de realmente nos aperfeiçoarmos. E até mesmo pregar a Tua palavra com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, com a nossa mão estendida ao que necessita, com o nosso perdão, Pai, concedido a quem nos magoou tanto. Que sejamos de uma forma ou outra durante todo este dia para a glória do Senhor, um exemplo que impacta, um exemplo que chama atenção para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.